Muito pessoal, vamos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Luciano Chambinho, aqui do Cursinho Métodos, né, vestibular, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Nessa época de linda pandemia que a gente está vivendo. Então a ideia de hoje é gravar um vídeo, cara, sobre o quê, cara? Sobre romantismo, cara, literatura, romantismo no Brasil. Começa no mundo, né? Mas depois a gente parte do Brasil. E vamos falar então dos dois autores principais da primeira geração, tá? Que são tudo Gonçalves. Hoje vamos ver quem são os tal dos Gonçalves aí, certo? Bom, vamos nessa então. Cara, primeiro passo, o romantismo. Cara, o romantismo surgiu no mundo como uma nova forma de pensar, cara, uma nova ideia de como tinha que ser o mundo, tá? Então, liberalismo, derrocada da nobreza. A nobreza no mundo começa a entrar pelo cano, se afundar, e começa a surgir quem? A burguesia, os burgueses safados, né? Que querem dominar o mundo e fazer trabalhar para eles. Muito bem. E esses burgueses começam a aparecer na Europa. Em que momento isso, cara? Durante a Revolução Inglesa, em 1688, em que o absolutismo inglês cai e entra então a monarquia parlamentarista, né, que é uma revolução gloriosa. Tá? Ela ocorreu em 1608, quando o Guilherme de Orange e a Maria II tiram o pai dela, que é o James II, do poder, né, um golpe, o golpe da filha. A filha dá um golpe no pai, né, cara? Para poder tomar o poder e, em combinado com o parlamento inglês, eles tomam o poder, mas tem que governar sob uma constituição, feita pelo parlamento, então aí vira a monarquia parlamentarista, que até hoje acontece na Inglaterra, certo? Também vai aparecer a independência americana, as 13 colônias americanas se revoltaram contra, né, o domínio inglês, do Império Inglês, e conseguem a sua independência por vários atritos, guerras, e quase perderam, conseguiram dar a volta por cima com um general francês, né, certo? De uma forma um pouco diferente, assim, né, que não gostavam dele lá na França e foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E também a Revolução Francesa, né, olha só, a Marselhesa, né, essa guerra, queda da Bastilha, entendeu? Então, a ascensão da burguesia ao poder e o fim do absolutismo francês. Depois vai entrar o Napoleão lá e mais um bando de gente louca no poder, tá? Muito bem, mas então olha a transformação mundial, cara. Então, todas as monarquias absolutistas que estavam na Europa, elas vão caindo pouco a pouco e vai aparecendo uma nova classe de pessoas chamada de burguesia, certo? Burguês é o cara que mora na cidade, não confunde burguês com um cara arrogante, chato, que é essa peste que botaram. Para eles, a burguês é o cara da cidade, tá? Muito bem. Nessa fase, então, até na França, né, na Revolução Francesa, a educação é obrigatória. Todos têm que saber ler e escrever. Então, muitas pessoas aprendem a ler. E isso faz com que o número de pessoas que vão ter acesso a uma história é enorme, cara. É fenomenal. Então é o seguinte, o escritor agora ele vai ter um público leitor bem maior. E cada pessoa que sabe ler é um novo leitor para ele. Então ele sai daquele mundinho da nobreza e ele começa a escrever para uma grande população, tá? E nessa época, antes da Revolução Francesa e outras coisas mais, todo escritor dependia de um mecena. Mecena é um cara que bancava ele, né? Tipo Sugar Daddy, né? Muito bem. Bancava ele, dando dinheiro para ele poder escrever alguma coisa que esse mecena, esse nobre rico, queria. Mas agora não mais, cara. Agora ele pode fazer ele pode escrever o que ele quiser, cara. Ele pode escrever o que ele quiser e vender para quem ele quiser, desde que alguém queira comprar de ti, certo? Então agora o escritor ele vai ganhar dinheiro não porque alguém banca ele, é porque ele escreve algo bom e as pessoas querem ler e comprar, tá? Muito bem. Só que nessa jogada nós temos um problema sério. O escritor ele vai ter duas situações assim, imagina vocês, tá? Primeiro, cara, eu vou vender meu produto, eu vou ganhar dinheiro, eu posso ficar milionário vendendo. Mas vem cá, será que eu escrevo e as pessoas querem ler? Será que eu não escrevo algo para mim? E as pessoas não querem ler o que eu escrevo? Então tu vai ter que escrever algo comercial. Olha só, agora começa então o capitalismo na escrita. Eu tenho que escrever algo que as pessoas queiram ler, que seja agradável a elas. Nem sempre o que é agradável a elas é o que eu quero escrever. Porque às vezes o meu sentimento é diferente. Entenderam a ideia? Então agora o cara tem que ter duas mãos, cara. Uma mão para ele conseguir escrever algo que as pessoas queiram ler, mas também não fugir tanto do seu sentimento que está dentro dele, cara. Olha só que loucura. Imagina o que é a piração dos caras, né? Muito bem. No Brasil, olha, botei ali a bandeira da monarquia brasileira, né? Tá? Muito bem, muito parecido com a bandeira de hoje, né? Mudou o miolo, mas tudo bem. A gente é um país que sempre muda, né, cara? Tá sempre mudando. Bom, a independência brasileira foi feita em 1822 pelo Dom Pedro I, que tá ali embaixo. Opa, errei! Botei a Leopoldina, né? Ela que realmente fez a independência. Mas deixa assim, tá? Não vamos fazer esse comentário agora. Muito bem. E nessa fase em que ocorre, então, a independência do Brasil, né? Feito por um cara português, né, e uma menina austríaca, certo? Vai surgir, então, um governo brasileiro. E esse governo brasileiro vai ter que
funcionários públicos, cara. Olha que coisa legal, né? Então vai ter um monte de funcionário público e isso é uma classe, cara, que vai começar a aparecer. Não tem mais só os traficantes escravos, os senhores de engenho e os senhores de lavra em Minas Gerais. Você vai ter agora que pessoas que vivem na cidade, pessoas urbanas, que trabalham no governo e ganham grana do governo, trabalhando muito, cara, trabalham demais, certo? E nesse caso, então, você vai ter novos leitores, tanto entre homens quanto entre mulheres. Também aparecerão as primeiras universidades brasileiras, e isso vai fazer então que cresça o número de intelectuais e de leitores também, certo? Vai surgir então a imprensa régia, que vai ser a primeira imprensa no Brasil, já feita um pouco antes, né? Mas agora a imprensa ela é livre, então ela vai aparecer muito mais no Brasil, e isso vai poder então escrever folhetins e mandar publicar nos novos jornais brasileiros, certo? E os principais escritores da primeira fase do romantismo, que são dois, Nós Gonçalves, eles vão todos trabalhar para o governo. Então eles devem trabalhar muito, trabalham muito, eles têm muito tempo para escrever os seus poemas, as poesias, épicas ou não, né, sobre o Brasil. Essa é a jogada, tá? Então, vamos pensar aqui agora, na primeira fase, serão os dois escritores que trabalham para o governo brasileiro. Certo? Muito amigos do nosso amigo Dom Pedro II. Muito bem. Primeiro passo. Começo do romantismo, tu tem que ser o quê? Ufanista, cara. Tem que ser Brasil. Brasil acima de tudo, certo? A unidade do país. Vocês que pegar esse país enorme e fazer uma massa e apertar tudo bem apertadinho para fazer um país só, certo? Não fazer nada de divisão, nenhum tipo de revolta, farroupilha, né? De tentar separar o Brasil. Não, cara, todo mundo é juntinho, então temos que ter uma unidade brasileira, certo? Então escrever naquela época era um patriotismo. Tu tem que mostrar o Brasil como o Brasil é. E nisso eu vou ter que escrever muito sobre índios, certo? Muito bem. E aí a ideia ali, botei para vocês expressar a alma do país. Bom, quais são os elementos do romantismo brasileiro? Indianismo. Temos que falar de quem? Dos índios. Às vezes dá errado, os caras escrevem um índio meio estranho, mas tudo bem, é índio, tá? Depois tem o sertanismo, ou regionalismo, que fala sobre as regiões do Brasil, certo? Isso aqui é o romantismo geral, não primeira fase, todo o romantismo, certo? Também o culto à natureza, lerei um lindo poema para vocês hoje ainda, né? E busca de uma linguagem literária brasileira. Vamos tentar descolar um pouco da Europa, né? Porque a gente tem que escrever sobre o Brasil, entendeu? O Brasil é o que interessa agora. Nós somos um país novo, crescendo, pujante, com muitos escravos. Vamos lá, tá? Beleza. Seguinte, o que é o indianismo nessa fase do romantismo, né? Todo o romantismo, tá? É o bom selvagem. O índio, cara, ele não é mais o cara mau que mora na floresta e quer pegar e matar todo mundo. Não, cara, o índio é um cara bom. O índio é um brasileiro nato. Nós somos pena do índio. Salve o índiozinho, certo? Só que eles vão tentar criar heróis indígenas que nunca existiram, mas tudo bem, vamos nessa, né? E esse herói é tão criado de uma forma assim estranha pra época. Ele era quase um cavaleiro medieval. Então é uma coisa meio estranha, vamos lá, né? Mas eles tentam sempre passar a imagem positiva do índio, em que o índio é um homem bom, certo? E tudo isso para quê? Para que a gente tenha orgulho de algo do Brasil, cara. O orgulho do índio brasileiro. O índio é brasileiro, olha só, né? Tá? Bom, o sertanismo, tá? Ou regionalismo, muito bem. A euforia por um país novo, nós estamos criando um novo país, certo? E vão tentar fazer o quê? Falar sobre várias regiões. E aí vai ter alguns autores que vão fazer livros de várias regiões. Um deles é o José de Alencar, tá? Que é um cara romântico, né? Muito bem. Tá? E aí, um dos processos é tornar o Brasil todo literário. Então, temos que fazer escolas no Brasil, universidades no Brasil, né? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo mais. Tá? E assim, cara, eles tentavam fazer um romance, uma forma rural, mas passado na cidade. Parece meio estranho. Parece uma novela da Globo, Chacham Pimenta, né? Tem campo e cidade, campo e cidade. É isso aí, tá? A literatura do estilo folhetim, eram livros, então eram impressos em folhetos, tá? E a língua, e um dos erros deles, assim, que eles tentavam fazer, cara, eles não fizeram uma linguagem regional, uma linguagem do índio, era uma linguagem culta para uma coisa que era meio grotesca na época, essa linguagem. Não era igual, o português falado na época não era igual ao português falado hoje, cara. Muda tudo isso aí, tá? Bom, de novo, né, culto à natureza, a terra é a pátria, certo? E uma natureza jovem, exuberante, tá? E aí sim, essa natureza ela tem que ser acima de tudo. Tu tem que assim, ó, olha só, que linda árvore. Tá, mas não tem hospital. Mas esquece o hospital, cara. A árvore é linda. Tá, mas cara, mas a gente não tem escola. Esquece a escola. Mas a árvore é muito... O índio, olha só. Então a ideia de a gente tem que exaltar alguma coisa e tentar esconder as outras que não estão legal, né? Escravidão, coisas assim naquela época. Mas cuidado, tem que pensar na cabeça da época, tá? Muito bem.
De novo, a busca de uma linguagem literária brasileira, cara. Tem que buscar uma forma brasileira de escrever. Tá? E um dos caras que vai tentar mostrar isso aí, eu já digo, cara, tem vários livros que vocês deveriam ler, os livros dele. São bons, eu vou contar num outro vídeo mais pra frente, parte de cada livro dele, que é legal, já li alguns, certo? Então assim, ó, em Iracema, uma nova forma de linguagem, então, tentando trazer umas palavras indígenas. Lógico que a ideia então de mostrar um Brasil, entendeu? Só que a gente fala português, mas então encaixar algumas palavras indígenas. Que a gente ainda fala algumas palavras indígenas. Aqui no Rio Grande do Sul, né, algumas cidades, né, elas têm, ou rios, eles têm então derivação indígena. O Gravataí, né, Jacuí, o Caí, certo? Então essas palavras que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, elas têm uma origem indígena, tá? Muito bem. E também novo ritmo de oração, uma forma diferente de escrever. Então vamos lá. A primeira geração, que é o que esse vídeo trata agora, assim, mais a fundo com os dois escritores que eu falei há pouco, certo? Quais são as características da primeira geração? Vai que o teu professor cobra isso na tua prova. Bota aí, cara. É o índio acima de tudo, mas o índio meia boca, senão o índio, é mais o índio, tá? A Saudade da Pátria, esse poema é muito bom, vou ler pra vocês, tá? Também a natureza, olha a árvore, olha o sabiá, já dei mais ou menos ideia. Religiosidade, não vou comentar muito sobre isso, né? E o amor impossível. No último cara lá, de dois, o segundo, que é o último, ele amava uma mulher e não casou com ela. Porque a família não deixou. Que sacanagem, hein, velho? Nada acontece, vamos embora, tá? Então, quem é o primeiro autor? Gonçalves de Magalhães. Estava lá na capa desses slides, à esquerda, lá em cima, certo? Esse cara, então, nasceu em 1811, né? Então, nasceu ainda durante, né, o reinado do Dom João VI no Brasil aqui, certo? E foi morrer em 1887, um pouco antes da libertação dos escravos e um pouco antes da proclamação da República. Ele era muito, muito amigo do Dom Pedro II. Mas olha só, formado em medicina, que cara bom, hein? Foi para a Europa e criou a revista Niterói. Só que essa revista Niterói em Paris, certo? Então ele morou fora do Brasil, mas mesmo assim ele cria uma revista lá para mandar para cá a revista. Essa é a ideia. E ele tornou-se então, por ser um cara culto, literário, amigo do nosso cantinho de cima, coloridinho, Dom Pedro II. Olha que homem garboso, né? Olha isso que é barba, cara. Nessas barbas mequetrefe que tem por aí hoje. Isso é um barbão lindo, né? Tá? Então, o Dom Pedro II ele era muito chegado a pessoas cultas, literadas. Então, ele buscava os caras importantes, cultos, e botava dentro do governo. Dava um emprego pro cara lá, pro cara poder até escrever sobre o Brasil, para mostrar o Brasil pro mundo, certo? Então, ele ficou amigo do Dom Pedro II e também serviu de secretário para o Duque de Caxias. Olha o rapaz ali embaixo, aquele senhor ali embaixo, que é o cara que acabou com a Revolução Farroupilha e também atuou durante uma boa parte, né, da Guerra do Paraguai, até que o Dom Pedro II mudou de caçar o Solano Lopes. Ele não quis caçar, ele volta ao Brasil e o Conde de Deus assume, né, que era o genro do Dom Pedro II, o Conde de Deus assume o processo e caça o Solano Lopes, que era o governante do Paraguai na época, certo? Muito bem. Ele também vai trabalhar na diplomacia na Itália, Rússia e Estados Unidos. Então, cara, esse louco aí, Gonçalves de Magalhães, é um cara cultíssimo, cara. Um cara bem chegado no governo brasileiro, certo? E o que ele fez, cara? Tentou criar uma literatura enfatizando o índio, tá? E a sua religiosidade panteísta. O que é panteísta, cara? Mais de um deus, cara. Então, o índio tinha vários deuses e ele tentou botar isso na escrita dele. Só que, a escrita dele não é muito boa, assim, cara. Perto dos outros que eu vou ler pra vocês, do Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães, cara, é complicado, né? Vou ler aqui uma partezinha dele, que eu botei ali, ler, né? Mau gosto, vamos lá. Olha só. Nas veias o sangue já não me galopa, em sacos furores nos lábios me fervem. A lira canora do cisne beócio deixei sobre a trípode. Quem é que vai ler isso aí, cara? Não tem como tu ler isso aí, é muito travado, né? Primeiro passo, tu não sabe o que é canora, não sabe o que é beócio e não sabe o que é trípode. Canora quer dizer o quê? Sonora. Então, olha só, a lira sonora, tocando a música, tá? Do cisne beócio, ignorante. Então, tocando a música do cisne ignorante. Pelo amor de Deus, tá? Deixei sobre a trípode, que é um tripé, cara. Então, travado, né? Tá ruim. Outra aqui. Triste sou como o salgueiro, solitário junto ao lago, suspirar, suspirar, tal é o meu fado. Não, cara, não. E o pior é o seguinte, ele tentou fazer um poema épico, A Confederação dos Tamoios, falando sobre índios, né? Só que
E esse rapaz dessa linda barba aqui do lado, quase igual a minha barba, olha só, que eu não deixo minha barba crescer, né? Mas ali a barba do cara, que é o José de Alencar. O José de Alencar demoliu esse poema dele, acabou com o cara, ficou jogado a segundo plano. O Dom Pedro II, né, fez um nome fantasia, um fake para ele, né? E aí tentou ainda ajudar um amigo, tentou falar, não, olha só, eu não sou do Pedro II, eu sou o homem da verdade. E tentou ajudar, mas não deu certo, as pessoas não quiseram mais ler o Gonçalves de Magalhães, e aí bailou. Mas, em compensação, nós temos o Gonçalves Dias, que era o cara da direita, embaixo lá, no comecinho do vídeo, certo? Que nasceu em 1823, lá no Maranhão, e veio a falecer em 1864. Viveu pouco tempo, cara, 41 anos só, tá? Filho bastardo, pô, sacanagem, né? O pai dele pulou, né? E o que acontece? O pai dele manda ele pra fora do Brasil, pô, mas filho bastardo, e o cara manda pra fora do Brasil estudar, pô, tá legal, né, cara? É bom ser filho bastardo assim, né? E o cara se forma em Direito e volta pro Maranhão, que é a terra natal dele. Só que ele é meio mulato, assim, entendeu? Tá? E aí do Maranhão ele vai pro Rio de Janeiro, né? E ele vai lecionar na escola Dom Pedro II. Então ele vai pra lá, cara, pra dar aula na escola que Dom Pedro II criou. Porque Dom Pedro II adora homens literados. Então ele é um outro cara que vai trabalhar também para o governo, certo? Então ele fica amigo do imperador Pedro II e trabalha no governo do Dom Pedro II. Dom Pedro II era um cara que gostava de pessoas que trabalhavam muito, escreviam demais, né? Muito bem. Só que acontece uma coisa ainda dele. Ele ama a Ana Amélia. Ama de paixão, de paixão, de paixão. E a família da Ana Amélia não quer que ele case com aquele bastardo. E aí, cara, isso vai quebrar o coração dele em 1000 pedaços, porque ele não vai casar com a mulher que ele ama. Ele casa com outra mulher que ele não ama, mas a mulher que ele ama, ele não consegue casar. Cara, isso é maldade, isso é pura maldade da família dela, né? Olha só, né? Bom, acontece o que? Ele vai pegar tuberculose, que é um mal da época, né, cara? É um problema sério naquela época, tá? E acaba morrendo de naufrágio. Não morre de tuberculose, morre afogado, né? Basicamente sem respirar, aos 41 de idade, quando estava voltando ao Maranhão do Rio de Janeiro. Que lamentável. Bom, ir para o Maranhão de navio é complicado, né? Não é o primeiro cara que morre em naufrágio para lá, tá? Muito bem. A obra dele divide em indianismo, e ele vai ter um indianismo muito mais real, tá? A natureza, lindo, eu vou ter que ler para vocês daqui a pouco, olha só, tá? E também o amor impossível, lógico, a Ana Amélia não casou com ele, né, cara? Por causa da família dela, não que ele casasse. Muito bem, o indianismo. Cara, o índio é apresentado como um passado glorioso. Cara, o índio então é o cara, né, velho? Tá? Por quê? Porque a gente tem que achar algum herói brasileiro. A gente não tem um herói brasileiro. O nosso herói brasileiro é Dom Pedro I. O Dom Pedro I era meio toscão, ele era português. Então como é que eu vou dizer, pega esse herói brasileiro, Dom Pedro I, ele é português. Então esquece. Então tem que achar sim, a gente está sem herói. Vamos achar então um herói que é o índio. Então agora qualquer índio é herói para nós. Tá? E até suas obras são, né? Maior conhecimento dos índios, porque ele vivia no Maranhão, então o Maranhão não é igual ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito mais urbano, o Maranhão é um pouco menos urbano, tá? O índio, ele vai ser um índio de verdade, não vai ser branqueado, como outros índios são branqueados, a gente viu que a Santa Rita do Durão, um índio branqueado, tá? E também tem um domínio estilístico, ele consegue escrever legal, cara, a escrita do cara é boa, quer ver? Olha só, aqui pra vocês, olha só. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, coberto de flores. Olha, tá rimando, cara. Tá? Alteiam-se os tetos de altiva nação. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes. Condão de prodígios, de glória e terror. É bem melhor que o cara anterior, né? Não tem nem comparação. E mais outro aqui. É esse aqui, você lembrar. Olha só. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Lindo, cara, me arrepia agora, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Olha, o cara é bom pacas, cara. Isso aí é muito bom, tá? E também, cara, tem um esquema da natureza. Eu até botei o Sabiazão e a Palmeira. Tu já sabe qual é o poema que eu vou ter que ler, né, cara? Olha só. A natureza dele. Cara, lindo. Isso aqui é o hino nacional do Brasil, cara. Esquece, né? Aquele hino que nós temos ali. Feito, né? Pelo Dom Pedro I. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Cara, olha a saudade que ele tem do Brasil, cara. Ele tá fora do Brasil, né? Tá lá na Europa e escreve isso aqui
sobre a terra dele. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Cara, que lindo, cara, olha só. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Se quem dá a vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Lindo poema. Isso é poema, cara. Isso sim é um poema maravilhoso, lindo, explicando o que, cara? A natureza do Brasil. Olha o sabiá, olha a palmeira, né? E a saudade que está do Brasil, cara, porque está morando na Europa, estudou direito, lembra, né? O padre mandou ele para lá, tudo mais. E para finalizar, nós temos aqui o amor impossível, cara. Que amor impossível é esse, cara? É o sofrimento, o coração quebrado, porque ele não casou com a Ana Amélia, tá? E aí vamos ler então aqui a página 112 para vocês, para entenderem o que é esse desespero dele de amor. Se morre de amor? Não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma. Tá? Então, olha, bonito isso aqui, né? E mais um aqui, olha só. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. Apesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias. Dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado, a não lembrar-me de ti. Olha que lindo, cara. Tem mais aqui. Mas que tens, não me conheces? De mim afastas teu rosto, pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu. Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura. Eu não vivi na aventura, olha-me bem, que sou eu. Cara, olha só, cara, ele tá se entregando para ela, cara. Então, realmente, velho, ele é um cara romântico, né? Um cara nacionalista. Ele vai falar do índio, ele vai falar da natureza, ele vai falar de amor, tá? Então, cara, acho que esse videozinho aqui sobre a primeira fase do romantismo finou-se. Acho que ficou bem legal para vocês. Eu acho que ler poema desses poemas aqui são legais de ler, ainda mais aquele ali das palmeiras, sabiá, que é show de bola. Daí do índio também, que lá é show. Então, cara, eu acho que ficamos por aqui. Um abraço a vocês, até o próximo vídeo da segunda geração do romantismo brasileiro. Um abraço e um beijo, galera. Até mais!